boa noite, então, agora oficialmente a todos e todas. Boa noite a galera que já está por aqui. Quero agradecer muito aí a presença, a participação de vocês, então, na nossa reunião número 7, que hoje vai falar sobre o ensino médio paranaense, gente, projetos integradores. É uma coisa que já está sendo preparado já de alguns anos, vocês vão ver daqui a pouco, e nós temos aí, então, a perspectiva de iniciar esse trabalho já a partir do próximo ano, através de projetos, que é uma coisa que muitas pessoas já vinham, uma boa parte dos professores, estudiosos da educação, já vinham conversando, já vinham divulgando e defendendo essa forma de ensino, que já estava até já escrito, né, gravado na nossa LDB de 96, e vinha sendo gestado, vinha sendo organizado, e agora se tornando realidade a partir do próximo ano. Então, hoje nós separamos essa reunião, né, o pessoal, a coordenação de formadores, a Secretaria de Educação, separou essa reunião de hoje justamente para a gente conversar um pouco sobre isso. Ao final, vocês vão receber o link de um formulário que serve exclusivamente para que nós possamos tirar dúvidas ainda sobre todo esse processo que vai acontecer a partir de 2026. É muita coisa, a gente sabe, mas aí algumas informações para a gente começar bem aí trocando ideias aí sobre isso, né? Então vamos nós, aí na nossa reunião 7, equivalente à semana de 3 a 7 de novembro, introdução ao Python no ensino médio, jornada 3 de 2025. Mas antes da gente continuar nos nossos assuntos, eu preciso mostrar uma coisa para vocês lá no nosso Classroom, pessoal. É o seguinte, opa, tem alguém aqui tentando. Bom, passou rápido. Assim, ó, nós estamos aqui, então, na nossa turma C. Deixa eu abrir aqui. E lá, gente, eu deixei para vocês, aqui na nossa página, deixei para vocês aquela planilha, né? A planilha para compartilhamento do trabalho de implementação, tá? E o que acontece? Ali naquela planilha estava marcado antes, eu já até corrigi aqui a planilha para vocês, estava marcado antes reunião 9 e reunião 10, tá? Então, aqui na turma C, eu tinha a Eliane para a reunião 9 e exatamente o número de 0 pessoas para a reunião 10. Pessoal, tem que colocar o nome na planilha, tá? Para a gente se organizar. Ali como a Eliane fez, ó, ela colocou o nome dela e o link para o relato e deixou em branco ali o cursista que vai fazer o feedback para a Eliane. Então, vocês podem colocar ali o nome de vocês, se vocês quiserem fazer a apresentação na reunião, no caso, 8, e eu já vou explicar por quê, ou na reunião 10. Já façam isso já rápido, né, pessoal, para a gente poder ir se organizando aí para o final. Por que na reunião 8 e não na 9? Porque a gente vai ter, na semana da reunião 9, nós vamos ter o feriado da Consciência Negra no dia 20. Então, por conta disso, algumas turmas vão ficar com seu conteúdo cortado. Por isso mesmo que a gente precisa fazer, então, a apresentação da implementação, para quem quiser fazer antes, na reunião 8, ou seja, na semana que vem. A gente já deixou a nossa coordenação, já deixou o espaço já da reunião 8 guardadinho só para isso, para as pessoas que desejarem, né, fazer a sua apresentação, então, na reunião 8. Peço desculpas aos colegas, né, mas é por conta dessa afirmação e confirmação do feriado do dia 20, então, por isso que a gente precisa fazer, em vez da reunião 9, fazer na reunião 8, tá bom? Então, quem quiser, já vai colocando o nome ali, a Claudilene já colocou o nome dela, e eu acho que alguém tinha levantado a mão para falar, e fui falando, alguém queria falar? Pois não, professor Gustavo, boa noite, querido. Oi, professor, o senhor consegue colocar o link só desse daí no chat ali? Ah, só se for agora, peraí, só um pouquinho, professor. Deixa eu pegar aqui e compartilhar, só um minutinho. Obrigado.
Estou pegando aqui. Tá indo aí para o nosso chat agora, prof. Prontinho, tá aí. Tá demorando um pouquinho para carregar. Eu estou aqui na escola, a internet às vezes demora um pouco, mas ela, opa, já está lá. Pronto, fixei aí. Se mais alguém precisar fazer alguma alteração e ainda não tiver, o link está aí. Se não conseguir agora, está lá na nossa página do Classroom. Beleza, pessoal? Obrigado. Vamos em frente, então, aqui com a nossa reunião, pessoal. Então, está aqui o nosso cronograma, como vocês podem ver. Estamos na reunião 7. E vejam, pessoal, só para confirmar isso que eu acabei de falar para vocês, aqui na reunião 8, está vendo? Ó, modularização do código com funções, função def, né? E compartilhamento. Já está aqui o compartilhamento previsto na reunião 8 do nosso cronograma, ok? Aí na reunião 9 a gente vai ter experiência do usuário e segurança. E, por fim, na reunião 10, compartilhamento, feedback. Falta pouquinho. Oh, beleza, coisa boa, né? Estar presente é importante, mas participar é essencial. Agradeço demais os colegas que mantêm suas câmeras abertas aí durante a nossa reunião. E o BI deu um alerta também com relação à permanência na reunião. Muitas vezes eu sei que pode acontecer de cair aí o seu sinal da internet, mas eles pedem para que mantenham o mínimo de 1h40, tá? Na reunião, que é 1h40, né? Que é o tempo da nossa reunião. Para, por favor, manterem aí a ligação para não cair no BI, por favor. Tá bom? É isso, pessoal. Vamos continuando aqui. A nossa agenda de hoje é o acolhimento e para início de conversa 10 minutos, fundamentando a prática 15 e na prática mais 5 minutos, em ação e compartilhamento 30 minutos, queremos te ouvir 3 minutos e síntese 17 minutos. Ok? Então, os nossos objetivos da reunião de hoje, vou pedir, por gentileza, professor, nosso colega professor Everton, boa noite, professor. Poderia ler para nós, professor, os objetivos da reunião de hoje, por favor? Boa noite, professor. Então, objetivos da aula de hoje é reconhecer os benefícios da aprendizagem baseados em projetos, conhecer a proposta e a finalidade do projeto integrador, e também vamos identificar e analisar os elementos essenciais que compõem o projeto. Muito obrigado, professor. Então, é o nosso papo de hoje especificamente sobre justamente os projetos e o projeto integrador, que vai ser base agora do nosso processo educacional, gente. Acolhimento. Vamos conhecer melhor o IFA, né? Então, vamos voltar no tempo e recordar as leis e resoluções que nortearam, e agora norteiam ainda, né? Continuam norteando, a nossa educação. Deixa eu abrir aqui para vocês esse vídeo, que está bem legalzinho. Deixa eu apertar o play. Olá, eu sou o IFA. Gostaria de convidá-los para uma viagem no tempo contando um pouco da minha história. Vamos voltar a 29 anos quando eu ainda não existia. Tudo começou com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, onde definiu-se que o currículo da educação básica, incluindo o ensino médio, deveria ter uma base nacional comum curricular. Com o Plano Nacional de Educação, 2014 a 2024, retomou-se a necessidade de uma base nacional comum para superar desigualdades e aprimorar o ensino. Nesse período, cresceram as discussões sobre o ensino médio, com foco em desafios como a evasão escolar, a reprovação e a qualidade da aprendizagem. A intenção era tornar essa etapa de ensino mais conectada com a realidade da sociedade contemporânea e dos estudantes. Em 2015, começou a construção da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, sendo publicado em 2018 o documento para a etapa do ensino médio. 2017, veio uma grande mudança com a reforma do ensino médio, por meio da Lei nº 13.415. Essa lei ampliou a carga horária e organizou o currículo Informação Geral Básica, que traz os conhecimentos essenciais das 4 áreas da BNCC, e itinerários formativos, que são de escolha dos estudantes a parte flexível do currículo.
Os itinerários formativos nasceram com o objetivo de dar mais voz e escolha aos estudantes, de acordo com seus interesses, seus projetos de vida e seus planos para o futuro. Esses itinerários poderiam integrar diferentes áreas do conhecimento e temas que envolvessem investigação científica, processos criativos, mediação e intervenção sociocultural e empreendedorismo. Aqui no Paraná, a implementação começou em 2022. Em 2023, o Ministério da Educação ouviu estudantes, professores e gestores em consultas públicas sobre a implementação do novo ensino médio, e, com base nos dados recolhidos, foi aprovada a Lei nº 14.945 de 2024. Essa nova legislação reorganizou o ensino médio, mantendo os itinerários formativos em sua essência, o aprofundamento de saberes e a formação integral dos estudantes. A nova organização curricular do ensino médio reafirma princípios fundamentais, como a integração curricular, a contextualização e a interdisciplinaridade. Aqui, podemos dizer que eu nasci. Fui nomeado como itinerário formativo de aprofundamento, e devo ser desenvolvido por meio de projetos integradores. Esses projetos devem continuar mobilizando, de maneira interdisciplinar, competências cognitivas, práticas e socioemocionais, ajudando os jovens a desenvolverem seus projetos de vida e a se prepararem para os desafios do futuro. Ok, então uma coisa aí parece assim um pouco ousada, até para tirar um pouco da poeira e do pozinho que a gente vem acumulando com relação a algumas mudanças, né, algumas práticas nossas já de alguns anos, mas aqueles momentos em que as disciplinas, né, durante a semana pedagógica, né, a gente tem alguns momentos, pelo menos nós aqui no nosso colégio temos, em que as disciplinas relacionadas, né, de línguas, né, e a parte de matemáticas, exatas e tudo, ficam em grupos e vamos tentando tecer algumas ligações, algumas conexões dentro dos nossos trabalhos. E isso está tomando, então, vamos dizer assim, um caráter aí cada vez mais assim, concreto, né, de elaboração, de planejamento, sempre baseando, então, o ensino em projetos, pessoal, tá? Então, vocês viram aí um pouco da linha do tempo, disso a que nós estamos chegando aí para o próximo ano. Você já pode ir pensando aí comigo, né, eu também estou pensando nisso, como que isso vai funcionar a partir de 2026. Nós vamos sentar, nós vamos conversar, como é que vai ser, de onde vai ter uma forma, vai ter um projeto base, alguma coisa que a gente possa começar a desenvolver o nosso trabalho nesse sentido. Tenho certeza que os colegas aqui também, né, Adilton, Eliane, Claudilene, Guilherme, Gustavo, a pessoa, de uma forma geral, já tenha passado por alguma experiência de trabalho interdisciplinar em suas escolas, né? No entanto, agora, isso vai se tornar uma coisa, assim, mais, tipo, rotineira dentro do nosso trabalho, mais dia a dia, né? Então, aqui, por exemplo, na minha escola, a gente tem uma sala de EJA, pessoal, que é muito legal. As mesas são hexagonais. São 6 mesas hexagonais, né, que dá para cada mesa para 6 pessoas, e eles ficam muito bem, como é que eu vou dizer assim, muito bem acomodados e em grupos já. Quando você chega na sala, eles já estão em grupos. Ou seja, o trabalho em grupo vai se tornar uma coisa assim natural, entende? Por que que isso está se dando nesse exato momento? É o que nós vamos discutir nessa reunião de hoje. Então, para início de conversa, a formação integral do estudante, formação geral, então 800 horas anuais, né? O BNCC, áreas do conhecimento, mais BNCC, computação, nós vamos ter 800 horas reservados para essa vertente, e o IFA, né? 200 horas anuais, projeto integrador, numa perspectiva interdisciplinar. Vai ser um projeto, gente, anual, tá? Então, isso vai ter, assim, uma duração
aí bem grande durante o ano. É claro, a gente vai ter aí nesses primeiros momentos, isso é naturalmente esperado, a gente vai ter aí diversas intercorrências durante a aplicação de tudo isso, mas é uma coisa assim que eu estou achando assim, bem bacana, né? Um projeto assim, uma coisa diferente, né, para nós, para os nossos alunos, né? Cada escola terá a sua oferta definida, né? LGG, mais CHS ou matemática, línguas, né, e ciências humanas, matemática e CNT. O IFA será mobilizado por meio de um projeto integrador, integrando 3 componentes curriculares. A avaliação do projeto deve ser processual, contínua e formativa, com atribuição de nota a cada trimestre, pessoal. Tá? Então, tudo aí já mais ou menos esquematizado, né? E o que é um projeto? O que é um projeto? Projeto é uma coisa que a gente imagina, né? Você tem uma ideia, você parte dessa ideia e você começa a botar no papel ou no computador e começa a organizar esse projeto nas suas várias nuances. Dizem que muitas vezes, quando a gente começa com um projeto, começa com uma ideia, ele nunca termina do jeito que a gente imaginou, muito pelo contrário, né? Imagina quando você faz esse projeto de forma coletiva, de forma em grupo, né? Sempre apoiado pelos colegas, aí que a coisa se torna mais interessante, né? Ele tem o início e fim definidos, né? No nosso caso vai ser o ano letivo. Ele é um empreendimento coletivo, obviamente, né? Não há, né, a nossa orientação, a nossa supervisão, mas o aluno sempre como protagonista também, né? E visa resolver um problema, trazer uma novidade ou realizar uma mudança. Vocês já desenvolveram um projeto com os seus estudantes na escola? Quais os benefícios observados? Utilize o recurso levantar a mão ou o chat. Alguém já desenvolveu um projeto interdisciplinar na sua escola? Está todo mundo pensando aí. Diga, professora Dilton. Boa noite a todos. Eu não só desenvolvi, como ainda uso em 2 escolas dentro da disciplina de empreendedorismo. Eu juntei a parte de ganhar dinheiro com o meio ambiente. Então, eu montei projeto de reciclagem. Eles aprenderam a trabalhar com 7 tipos de plásticos, fizeram toda a pesquisa, montaram todo o projeto, foi 1 trimestre para isso. Aí começamos a fomentar os cartazes e levar para a escola, para todo mundo, todo aluno da escola trazer as garrafas PET de casa. Aí a gente lava, classifica, corta, faz artesanato e vende vasinhos de suculenta, bombonière, necessaire, tudo bem caprichado. Eles ganharam dinheiro, já levei eles para o cinema, agora eles vão para uma rodada de pizza e assim por diante. Que legal, Adilton, que legal. Vejam, o capital verde, né? Se for pensar assim, né? É um capital baseado na reciclagem. Mal comparando, o que o Adilton fez com os alunos dele é o que basicamente as pessoas que trabalham na rua, fazem aquela catação ali de papelão e tal, essas coisas, também subsistem com isso, né? Com esse tipo de trabalho, né? E olha que ali, no caso do Adilton, os alunos ainda produzem de forma manual, né? O que é muito legal também, que aumenta ali a competência e a eficiência do aluno nesse tipo de trabalho, e ainda ganha uma grana, ainda vai no cinema, louco! Deixa eu pegar um exemplo do artesanato aqui para te mostrar. Legal. Enquanto o Adilton está pegando lá o exemplo para a gente, o Léo disse aqui o seguinte: vários em prof excelente para despertar a curiosidade e o pensamento científico. Perfeito, Léo. Coletivo desperta. Aí vira um porta-treco, bombonière, e faz coraçãozinho com tampa e mete um celofane, né? Suculentas e assim por diante. Enfeita com um celofanezinho, faz um laço bonito, né? Fica bem legal, né? Esse aqui é EVA.
Então, eles têm que saber quanto que custa a folha de EVA com glitter, quanto custa a cola, quanto tempo eles estão gastando em cada peça para saber por quanto eles vão vender. Então, esse aqui é uma média de R$6 cada uma. Se colocar um bombom dentro, aumenta o valor. Mas tem que saber quanto custa o bombom, tem mais barato e por quanto eles vão vender. E tudo dentro do teu componente curricular, Edilton. O cara sabe, faz tudo na ponta do lápis. Bacana, muito bacana. É tipo isso, gente, sabe? É tipo isso que baseio, né? Eu tinha levantado a minha mão porque é legal, né? Essa coisa do meio ambiente, realmente, ela tem chamado muita atenção da gente e a gente tem desenvolvido muitos projetos nessa linha, nesse sentido, né? E nós temos aqui no nosso colégio, nós temos aquilo que a gente chama de APED, eu não sei se vocês conhecem, são aquelas classes avançadas que funcionam fora da escola, em geral, locais assim, longe da escola sede, do CBJ sede, onde as pessoas que não têm condição de pegar ônibus, é tarde e tal, e aí a escola mantém numa outra escola uma classe avançada lá, para esses alunos poderem, então, também ter a oportunidade de estudar. E, então, nós temos 2 APEDs num bairro aqui chamado Pilarzinho, em Curitiba, vejo nosso colégio fica no centro, né? E a gente fez um projeto junto com a Universidade Positivo sobre meio ambiente, associado à questão do estudo das fake news. Olha que legal que ficou isso, gente. Ficou muito bacana. Eles foram lá na APED durante alguns dias, fizeram uma entrevista com os alunos, com nossos alunos, né, para saber se eles conheciam um pouco sobre o tema, conversaram com os alunos, fizeram algumas dinâmicas. E ontem, exatamente ontem, foi a culminância desse projeto aqui na Universidade Positiva, aqui no centro, né, fica ali do lado do Guaíra, quem conhece aqui a Praça Santos Andrade, sabe que é bem do ladinho ali, Eliane conhece ali aquela área, né, Eliane? Então, foi ali no Positivo. A gente foi lá e os garotos fizeram uma festa lá com a gente, foi muito legal, fizeram jogos lá com eles para essa coisa do descarte de lixo, né, como é que é feito, e também a questão das fake news também, e descobriram que existe fake news desde o início do mundo. Foi muito bom, cara, foi muito bom. E foi um projeto feito de educação física, meu, né? O professor de matemática e o professor de educação financeira e o professor de ciências, né? Estivemos juntos lá e foi muito bacana, foi muito legal, funcionou bastante bem, né? Nesse projeto ainda tivemos aí a participação de uma instituição de ensino superior, né, de fora, foi muito, muito legal mesmo. Então, acredito que foi lucro, né? Mas alguém tinha algum projeto, algum tipo de projeto que tenha feito na sua escola aí? Claudilene, Guilherme, Gustavo, lembra de alguma coisa? O Everton, que aconteceu na tua escola, que chamou a atenção? Não? Calma, peraí, deixa eu botar uma senha aqui. Primeiro vai... Não, mas a gente... Diga, Claudilene, diga, querida. Eu vou voltar um pouquinho no passado. Opa. Quando a gente tinha o Fera Consciência. Opa, grande Fera Consciência. Exatamente. Eu fui uma das últimas turmas a participar, em 2009, e nós fizemos um trabalho com a aldeia de São Jerônimo da Serra, dos índios. São Jerônimo da Serra, sim, sim. Uhum. Fez arte e geografia. E nós conseguimos participar da última, né, experiência boa do Fera. Então, e ainda teve junto aí uma etnia, né, junto com os índios. Exatamente. Interessante, cara. Era um bom tempo, Claudilene. Nessa época eu trabalhava no núcleo de educação aqui, e a gente teve alguns feras, assim, que foram muito legais mesmo, de fato. Exatamente. Lembrar o que o pessoal hoje não sabe, né? Agora, como a gente é das antigas, né? A Eliane, eu, você, aqui mais alguns aí. Aqui em Curitiba, eles pegaram ali, teve um ano que foi muito legal, pegaram ali aquele grandão que tem ali na Vitor Ferreira do Amaral, não é Paulo Freire, não, é um outro.
Oh, meu Deus. Esse é um poeta famoso aqui do Paraná, gente. Oh, meu Deus do céu. Então, o nome da escola. Eu sei que foi feito lá, né? Foi feito os estandes das escolas, aí as crianças iam de todas as escolas lá, né? Durante a semana inteira. E eles ficavam apreciando, vendo os trabalhos, os professores também junto. Aquele período ali foi bem bacana. Você tem razão, né? E nós chegamos aí várias vezes com 40 alunos, e nós chegamos aí com um grupo de 8 alunos de carro para São Jerônimo, eu e outra professora. Cada uma com um carro para a gente terminar o projeto. Ah, que legal. Isso é muito bom. Ô, A Claudilene, gente tem bons... lembra desse, ó? Esse aqui meu filho trouxe para casa, ó, que ficou em primeiro lugar no Fera. Olha aí, Ah lá, tá vendo? Aí já, tá vendo? Depois ele fala, lê outro nível, olha lá. olha lá. Que legal. Todos os dois ganharam vários anos do Fera. Legal. Esse aqui foi na área de arte. Acho que é arte. Muito bacana, Eu muito não bacana. posso falar nada, porque nós fomos, todos nós fizemos um cocar de índio, pintamos a cara de verde e amarelo, e lá tinha um carro que tinha um andar que a gente poderia subir. Como a gente estava meio que fantasiado, todos nós, eu e minha amiga Lica e a galera, a molecada tudo em cima. Que legal. Mas nós também, a gente não ganhou o troféu, mas a gente se apareceu bastante. Ó, achei a data aqui, ó, 2006, ó, 19 anos atrás. 2006, que bacana, Dilton. Eu acho assim... Esse é do mais velho, depois tem um do mais novo também. Então, mas nós não ganhamos troféu, a gente só participou, tá? Mas eu acho assim, eu acho que é uma recordação muito boa. Com certeza. Que a gente tem como Sem professor dúvida. E os alunos também. Sem dúvida, sem Pena dúvida. que o governo tire algumas partes boas, né? Uhum. Mas é uma Vamos ver coisa quem sabe agora com essa nova empreitada aí a gente não, de projetos, né? se não trouxer igual, pelo menos tenta recuperar um pouco, né? Seria muito interessante, porque a troca eu acho que é maravilhosa. Concordo, Claudilene. Diga, professora Cláudia. Boa noite. Boa noite, professora. Primeiro, parabéns aos professores aí. Nas lembranças do Fera, eu participei também do Fera. Só tem uma coisa que me preocupa. Eu, como sendo novinha, peguei, né, o final da escola tecnicista, depois construtivista, e daí foi para a escola, né, eu não lembro mais, eu só sei que acabou na freiriana e todas as metodologias. A projeto, eu sinto que nós estamos, ao invés de avançar, nós estamos regredindo. Né? Estamos regredindo. Não sei qual é a perspectiva. De repente é uma regressão, uma versão de melhorada, pode ser. Mas, assim, pelo menos eu, assim, no caso... Eu dava aula no estado de São Paulo, nessa época, que eu sou do estado de São Paulo. E todos os projetos que o governo do estado do Paraná implementa aí, a gente já passou por estado de São Paulo e aqui nunca deu certo. Entendi. Sabe? Então, assim, muitas coisas... Hoje eu não trabalho mais no estado de São Paulo, porque eu exonerei meu cargo. Mas eu lembro muito bem assim, né? Porque a educação estava indo bem aí no estado do Paraná. Assim, não estou falando que é ruim, porque em relação ao estado de São Paulo, o Paraná está muito avançado. Em relação aos professores também, em relação aos alunos. Os alunos, eles são bons, eles são educados. Mas eu lembro uma vez que eu estava na sala de aula... na sala dos professores, eu ouvi assim, não falando de política, tá, gente? Não falando de política. Estou falando de questão de política educacional, entendeu? E então, muitas vezes, a gente fica alheio das coisas, só quem conhece que pode falar as coisas. E Verdade. eu vi o Beto Richa falando assim, né? Falou assim, desse jeito assim. Perguntaram para ele, e para a educação? Ele falou assim, para a educação nós vamos implementar projetos que deram certos, que serão bons, como
o estado de São Paulo. A hora que ele falou isso, eu tremi, arrepiei, falei, pronto, acabei a situação do Paraná. Aonde mais eu vou dar aula? Porque eu já deixei o São Paulo para vir no Paraná, porque o Paraná é melhor. Mas gente, não, nada se cria, tudo se copia. Então, assim, tem coisas que aqui no estado de São Paulo não deu certo, e aí no Paraná deu certo. Verdade. Algumas coisas. Mas tem outras coisas. Então, a gente fica naquela, assim, sabe, naquela dúvida, naquela expectativa e também naquela ansiedade, naquela preocupação, né? Eu já trabalhei com projetos. Vamos confiar. Tudo era baseado, nosso planejamento era baseado nos projetos. Isso. Eu já trabalhei na escola construtivista. Olha só, Cláudia, veja o que a Eliane botou aí no chat agora, e eu estou com ela. Eu acho que a gente vai eu confio muito no nosso taco. Sabe? Sim, mas é isso que eu estou falando. Eu não estou menosprezando nós aqui. Eu estou entendendo. Eu faço parte do time. Estou querendo te encher de esperança. Não, mas eu não estou sem esperança. Eu estou preocupada, porque eu gosto de entender primeiro as coisas. E eu não estou menosprezando nós, não, porque eu estou no time do Paraná. Porque se eu tivesse descontente, eu não estaria mais no estado do Paraná. Não, e então, você assim, uma coisa que eu já vi e que já está retornando, e que, de repente, é o que eu falei, de repente pode ser que venha uma versão melhorada. Deus né? ajude. Que aprendeu com os erros. Verdade. Eu não sei, na época, quando eu trabalhei com projetos mesmo, eu não trabalhei no estado do Paraná, eu trabalhei no estado de São Paulo. Okay. Essa parte de competências e habilidades, descritores, destratores, a gente trabalhou aqui no estado de São Paulo. Ai, Deus o livre, gente do céu, a gente não aguentava mais ouvir isso. Então, como a Eliane falou, é a forma que vai ser conduzida, mas eu prefiro ainda ficar meio neutra. Isso. Não que eu não trabalho com projeto, que eu gosto muito, eu trabalho. Mas eu sou muito criativa. Hoje mesmo, no Alura, uma atividade do Alura que não era para fazer, era para fazer de um jeito no Alura, a pessoa já imaginou de fazer de outra maneira, já saiu da minha cabeça. Eu sou muito criativa e eu gosto de trabalhar. Só que tem coisas que a gente tem que também avaliar se vai ser, né, se vai compensar ou não, né? Tá certíssimo, Cláudia, é isso mesmo, é por aí mesmo. Vamos ver o que vem, né? Diga, obrigado, Cláudia, obrigado, você falou certinho. Diga, professor Adilton. Tem tempo ainda para falar? Tem, com certeza. Tá, então eu vou usar eu de novo como exemplo. Eu já fiz formador nisso, eu fui, na época, muito criticado, isso há 2 décadas atrás, porque eu usava a mídia, né? Eu sempre usei filme. Então, eu peguei o projeto de vida do primeiro ano e passei o filme e o presente, porque o cara não sabia o que ia fazer da vida. Daí, ele tem que cumprir 12 presentes para ele conseguir chegar no ponto de realizar um sonho, que era um projeto de vida. Aí é baseado em fatos reais que ele cria a Casa de Emily, lá nos Estados Unidos, que é o exemplo de Curitiba, que tem aí a casa de apoio às famílias das crianças que sofrem com câncer. Então, no primeiro ano deu certo, mas no 9º e no 8º, e no segundo ainda consegui também, não deu. Daí no 9º ano, o que eu fiz? O menino que descobriu o vento. Eles não sabiam nem achar as metas que o menino usou para como ele ia puxar água, para como eles iam ter comida. Então, é que nem a Eliane falou, depende de como é conduzido. Tem turma que dá certo, tem turma que não dá, não adianta. Verdade. Verdade, Adilton, verdade. A gente entra cheio de esperança, achando, nossa, aquilo naquela turma funcionou bem, nessa aqui também vai dar certo. Pimba. Você tem razão. Mas vamos em frente. Eu acho que é por isso até que a Cláudia falou muito bem, porque a gente tem essa carta na manga. Nós, como profissionais, como professores, nós temos essa carta na manga, nós temos esse recurso de saber a hora, assim, putz, olha, as CNTP, nossa, aqui não rolou. Eu fiz outro dia uma dinâmica de jogo de imitação. Numa turma, eu estava trabalhando cultura corporal, né? O corpo explorado pelo mundo do trabalho. E por que é importante você ter saúde corporal, ter o corpo saudável? Porque você só produz din-din se o teu corpo estiver com saúde.
Então, eu estava explicando isso para eles. Eu fiz para eles terem noção da cultura, do seu próprio corpo, eu fiz um jogo de imitação. E cada grupo tinha que imitar uma profissão, né? Tinha que fazer uma profissão ali, representar uma profissão. Numa turma foi excelente, os caras rolaram de rir, foi super produtivo, entenderam a ideia da dinâmica, foi super bacana, sensacional. Tirei fotos incríveis. Só que na outra turma, mesmo nível de ensino, tudo, só mudou os alunos. E aí não rolou, cara. Não rolou mesmo, não teve jeito. Fazer o quê, né? Aí eu mudei, né, o esquema da aula e tal, parti para outra dinâmica e fomos em frente. É assim que a gente vai, né? Diga, professora Cláudia. Não, assim, não estou com inveja de você, Adailton, não, tá? Eu sou velha também, mas só corrigindo, professor, o que eu falei não foi de cunho em relação à execução nossa. Que é o que eu falei, nós somos excelentes. A educação no Paraná dá certo por causa dos professores. Na hora que eu vi tudo, hoje eu andei dando uma olhadinha, eu pensei de cunho burocrático, sabe? É disso que eu estou... A preocupação minha, meus colegas, é isso, é do cunho burocrático. Porque eu já cheguei a trabalhar que a gente só preenchia a ficha e não dava aula, sabe? Então, é isso que é a minha preocupação, tá? Até mais porque, Cláudia, quando a gente troca uma administração, troca todo o projeto educacional. Então, dá para entender a tua insegurança, que é igual Sim, a minha. é disso que eu estou falando, não de nossa competência, porque se caiu nas nossas mãos, nós vamos. É que eu falei, eu faço parte do time do Paraná. Se eu não tivesse contente, eu já estaria longe, que fazer desse jeito que eu fiz para o estado de São Paulo. Perfeito, Cláudia. Legal. Boa. Então, vamos em frente aqui, pessoal. Acho que foi bem rica essa discussão aqui. Eu acho que se a gente fechasse a reunião aqui agora, estava perfeito. Só que eu ainda tenho que passar algumas coisas aqui para vocês que são, assim, muito importantes para a gente aumentar até, basear um pouco mais, assim, fortalecer essa discussão, que é muito importante. A aprendizagem baseada em projetos, gente, a ABP, é um modelo de ensino que consiste em permitir que os alunos confrontem as questões e os problemas do mundo real e que consideram significativos, determinando como abordá-los e, então, agindo de forma cooperativa em busca de soluções. Gente, é como nós estamos construindo o nosso conhecimento aqui agora. Cada um traz uma coisa importante para o nosso grupo aqui. O seu conhecimento, a sua experiência, o seu talento, a sua forma de produzir, né? E muitas vezes a aprendizagem baseada em projetos é justamente para que a gente tenha esse trabalho em grupo, que aí junta com a aprendizagem por pares, né? Que é tão importante para nós aqui no nosso grupo de estudos, para que realmente se efetive esse projeto que a gente está imaginando. Tá? Então, é nesse sentido, baseado nisso, que essa dinâmica está sendo introduzida. Né? Os elementos de um projeto, para a gente começar a entender um pouco mais. Né? Primeiro, você tem que ter o contexto, o local que vai acontecer, se ele é regional, se ele é nacional, se ele é global. Questões complexas, os temas desse projeto, os significativos, problemas reais, como é o caso ali que o Adilton trouxe na questão da reciclagem, né? A questão incluindo valores e tudo, muito importante. Desenvolvimento, pesquisa, reflexão, busca de solução, engajamento, cooperação, criação, produção, isso tudo é o bojo, é a alma do projeto, né? É de onde ele vai sair do nada, da ideia simples, para a concretude, né, para a realidade. E, por fim, avaliação e comunicação. A gente precisa avaliar o trabalho que foi feito, como que andou, o que deu certo, o que não deu, e depois comunicar isso, né? Expor isso, apresentar, reelaborar e tornar isso público. Né? São as fases, são os elementos, as fases de um projeto.
Existem muitos benefícios oriundos da realização de um projeto. Vamos procurar 8 benefícios do caça-palavras? Agora eu vou mudar aqui um pouquinho. Deixa eu pegar aqui, porque eu peguei um outro caça-palavras. Esse aí já não rola. Deixa eu ver aqui, só um pouquinho, pessoal. Eu vou encontrar aqui e abrir para a gente poder, para vocês poderem falar para mim, encontrarem as palavras que estão escondidas aí, tá? Deixa eu só abrir aqui o link. Deixa eu apresentar aqui para vocês. Deixa eu fazer uma cópia. Tem que fazer uma cópia. Peraí. Para eu poder mexer. Esse aqui. Agora deixa eu ver, que eu tenho que colocar formas. Formas. Aí tem que ser transparente. Aqui, cadê? Tá aqui. Transparente. Beleza. Tá. Então tá. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Eu tenho que colocar aqui para ir fazendo a edição para vocês, tá? Então tá lá. Tem essas palavras aí. Vamos ver quem que acha aí. Colaboração, cooperação, intervenção sociocultural. Está espalhado aí nesse quadradinho, nesse quadrado de letras aí. Intervenção sociocultural está na outra ponta, aqui no oposto da habilidades. Já achaste. Espera aí. Habilidade e tecnologia é a primeira vertical. Cooperação está na 8ª linha de cima para baixo. Caramba, espera aí, galera. É que todos nós temos TDAH, sabe? São tudo transtornos, são tudo imperativos aqui. Estou lascado. Qual que você falou, Adilton? A primeira vertical, habilidade em tecnologia. Habilidade tecnológica, tá. Deixa eu mudar aqui. É tecnologia, até lá embaixo. Eu já tinha feito uma... Tá. Quem mais? Engajamento, a primeira na horizontal. Engajamento, achei. Tá aqui. Engajamento. Primeira no horizontal. Fala outra aí. Cooperação. Cooperação, tá onde? Na 8ª. Na 8ª linha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, achei. Vou botar a forma ali. Na segunda linha vertical, investigação. Investigação científica. Espera aí que eu tenho que acertar esse... É angustiante a sensação de ser eu agora. Isso é... Deixa eu acertar aqui, espera aí, só um pouquinho. Cooperação, qual foi a outra? Na segunda vertical, investigação científica. Aí, do lado da habilidade. Investigação científica, vamos lá. Nossa, essa é grande, essa foi... as maiores são mais fáceis, né? Encontra rapidinho. Valeu. Resolução de problemas. Resolução de problemas, aonde que está? Terceira linha, de baixo para cima. De O baixo Rzinho aqui, ó, para cá. Lá no final. Terceira linha de baixo para cima. Ó, da direita para esquerda. Isso. Lá em cima, resolução de problemas. Nossa, como é que tu enxergou isso, criatura? Jesus, toma conta. Resolução de problemas. A letra tá pequena. Olha isso, cara. Eu posso afirmar para vocês que eu sou... Não falei para você que é tudo imperativo? Meu Deus, rapaz. Os caras. Resolução de problemas. No lado dela, bem no meio, ali tem interdisciplinaridade.
Interdisciplinaridade. Onde é que está isso, criatura? No meio, entre as duas aqui da ponta, aqui ó, do lado direito. Ah, tá mesmo, ali, ó. Tá juntinho. Interdisciplinaridade. Tá aqui. Beleza. Vou botar aqui, tá? Interdisciplinaridade. Ficou. Investigação. Engajamento. Cadê? Engajamento já chamo? Ah, já chamo. Estava lá em cima. Solução de problemas. Acabou. Colaboração está Colaboração. quinta linha de baixo para cima. Quinta linha. De baixo para cima, na quinta linha na horizontal. Começa ao contrário, né? Isso. Colaboração. Está aqui. Colaboração. Perfeito. Tá aí. Acabou. Fechamos. Pô, vocês são fera, cara. Meu Deus. Nossa, foi muito rápido. Não tem graça, não. Foi muito rápido, cara. Olha lá. Meu pai. Nossa. Mas, gente, olha, falando um pouquinho aqui da minha disciplina, né? Deixa eu voltar aqui para o nosso roteiro. Falando um pouquinho da minha disciplina, é uma das coisas que evita o tio-al, sabia? Caça-palavras, palavras cruzadas, montar palavras, aquele joguinho de montar palavras, sabe? Vem aquele diagramazinho com letras e quantas palavras você consegue formar com aquilo. Ginástica do cérebro. Vale a pena, viu? Vocês estão fera nisso aí. Parabéns. Parabéns. Vamos em frente. O que é um projeto integrador? É uma metodologia de ensino que integra componentes curriculares das áreas de conhecimento para a resolução de um problema. O ensino e a aprendizagem é ancorado nos objetos de conhecimento, promove o aprofundamento das dimensões conceitual, procedimental e atitudinal. A interdisciplinaridade é o elemento-chave na busca para a solução da problemática e as estratégias de ensino são selecionadas em razão do problema a ser solucionado. Aí tem esse diagrama explicando um pouquinho para a gente, tentando demonstrar um pouquinho para a gente como funciona a coisa, né? Você tem o tema ali como central, né, que busca de soluções para situações complexas, e você tem a integração da área com o componente por meio de projeto. Você tem habilidades mais simples, né, que são as habilidades iniciais das pessoas todas que fazem parte do grupo que elabora e promove projetos, insere projeto, e você tem a progressão. Com isso tudo, né, todo esse processo nos traz a progressão da aprendizagem. E na prática? Agora que já conhecemos o IFA e sua intencionalidade, vamos compreender por que a contextualização é importante e por que o planejamento integrado em uma perspectiva interdisciplinar também é importante. Primeiro, por que a contextualização é importante? Porque ela valoriza o conhecimento prévio das pessoas que fazem parte daquele projeto. Atribui significado e relevância, estimula o engajamento e a participação, incentiva a reflexão crítica, facilita a aplicação de conhecimentos e desperta a interdisciplinaridade. E por que o planejamento integrado e uma perspectiva interdisciplinar é importante também? Porque isso favorece uma visão global da situação, facilita a aplicação prática do conhecimento, eleva a qualidade do ensino, promove a colaboração entre professores e auxilia na superação da fragmentação do saber. Isso é uma coisa importantíssima que a gente tem sempre que levar em consideração, essa questão da fragmentação do saber. Por que é importante saber isso? Por que é importante saber aquilo? É necessário que haja realmente uma
interligação para a gente entender, né, a fundamentalidade de cada um dos componentes curriculares, né? Agora, o nosso em ação, né? Agora a gente vai conversar um pouquinho. É o momento de colocar em prática o que discutimos sobre os elementos de um projeto integrador. Formaremos 5 grupos, acho que não vai dar 5 grupos aqui, mas, em seguida, realizaremos as seguintes ações no material de apoio. Escolham um dos 2 relatos apresentados, a gente vai ter um material de apoio com 2 relatos, tá? Leiam atentamente o relato escolhido e, em seguida, realizem as análises abaixo. Planejamento integrado. Identifiquem no relato as ações que demonstram integração entre áreas. Em seguida, discutam o que o grupo faria para aprimorar esse planejamento, tornando-o ainda mais colaborativo e articulado. Contextualização. Observem como a temática é apresentada e como se relaciona com a realidade dos estudantes. Depois, pensem como vocês fariam para aproximar ainda mais o tema do contexto da sua escola e da comunidade local. Deixa eu mostrar para vocês o material de apoio, tá? que ele trouxe aqui. Então, é assim, gente, dependendo do número de pessoas que nós tivermos no nosso trabalhinho aqui, a gente vai ter sempre assim, são 2 slides para cada grupo, tá? A gente vai ter o grupo 1 com as seguintes perguntas a serem respondidas, né? Identifique no relato as ações que demonstram integração entre os componentes curriculares e áreas e as estratégias que favorecem o trabalho colaborativo entre os professores. E ali a primeira pergunta: o que poderíamos fazer para aprimorar esse planejamento, tornando-o mais articulado e cooperativo? E depois, como a temática foi apresentada aos estudantes? Observem no relato, né? Como a temática foi apresentada aos estudantes e de que forma os professores estabeleceram relação do tema com a realidade dos estudantes e com o contexto local. E aí a pergunta que o grupo deve responder: como poderíamos aproximar ainda mais o tema da realidade dos nossos estudantes e da comunidade escolar? Gente, nesse material, você tem à disposição 2 projetos integradores, tá? Um de CNT-MAT e outro LGG-CHS, tá? Então, você vai escolher, de acordo com o interesse dos colegas do grupo, você vai escolher um dos 2, tá? Eu vou abrir aqui, ó, só para você ver como é que eles estão aqui organizados, tá? Então, esse aqui, ó, é do projeto integrador itinerário formativo de aprofundamento, né? Então, o Colégio Estadual Boa Esperança vem falando, né, do caso e as áreas envolvidas. Nesse caso aqui, no primeiro, é matemática e suas tecnologias e ciências da natureza e suas tecnologias, e os componentes curriculares participantes desse projeto aqui são matemática, biologia e química. Nesse outro projeto, a gente tem ali as áreas envolvidas são linguagens e suas tecnologias e ciências humanas e sociais aplicadas. E os componentes curriculares são língua portuguesa, história e sociologia, tá? O grupo, então, os grupos que a gente vai fazer agora aqui, vocês vão decidir, né, qual dos 2 projetos vocês vão analisar para fazer as conclusões de vocês, beleza? Então, deixa eu já passar o link desse material. Deixa eu voltar aqui para o nosso, fechar o compartilhamento. Pegar o link aqui para vocês, só um pouquinho. Aqui. Só um minutinho, deixa eu só pegar o link. E aí eu boto já aí para vocês no nosso chat. Quando vocês forem para as salas, vocês já têm o link para o trabalhinho, tá? Já está aí no chat, ó. Esse é o material que vocês vão ter para o trabalho, tá? Agora eu vou dividir vocês em salas temáticas, pessoal. Deixa eu pegar aqui.
Tá. Então, vamos lá. Vai ter um grupo que vai ficar aqui na sala principal e outros 2 grupos que vão ficar nas salas ao lado. Não faço bagunça, senão vou chamar o inspetor de corredor. Então, aqui ficou 2 grupos com 3 pessoas e um com 4 pessoas. Tá. Aqui. Beleza. Vou fazer um timer. Ok. E vamos lá. Bom trabalho, pessoal. Daqui a pouco a gente se encontra. Escolha um dos 2 temas, tá? Para vocês analisarem e fazer as conclusões de vocês. Galera que ficou aqui na sala principal, né? Fernanda, Cláudia e Guilherme, já tem o link do material aqui no chat, tá? Só pegar, um dos colegas abre e vocês vão escolher, queridos. Vocês são grupo 1, tá? Então, são os 2 primeiros slides do material são de vocês. Aí vocês vão escolher qual dos 2 projetos vocês vão analisar. Beleza? Até daqui a pouco, queridos. Já se encontra. Boa noite. Oi. Mas não é o link da aula que colocou aí? Ele colocou no chat, mas eu abri pelo slide da aula lá. Aqui, eu abri pelo slide da aula. Ele colocou as instruções lá, né? Um planejamento integrado, né? Identificar no relato as ações que demonstram a integração entre as áreas, né, do conhecimento. Em seguida, discuta o que o grupo faria para aprimorar esse planejamento, tornando-o ainda mais colaborativo e articulado. Contextualização. Observe como a temática é apresentada e relacionada com a realidade dos estudantes. Depois pense como vocês fariam para aprimorar ainda mais o tema do contexto da escola e da comunidade local. Eleja um relator para ler e um redator para redigir seus apontamentos iniciais e registros discutidos. Daí é para a gente escolher as áreas do conhecimento, né? A área de linguagem e ciências humanas ou matemática e ciências da natureza. O que vocês acham? Bom, pode ser. Não, é para escolher. Ou linguagem e ciências humanas ou matemática e ciências da natureza. É uma das áreas. Para mim, eu preferia trabalhar com matemática, que é a minha área, mas se for trabalhar com língua portuguesa... Ciências da natureza. Fernanda, ciências da natureza. Você é o quê, Fernanda? Você é professora do quê? Eu sou formada em biologia. Ah, e eu sou física. Mas então, agora no estado eu dou projeto de vida, pensamento computacional, robótica. Mas eu tenho uma turma de ciências ainda no estado. Normal. Então, daí nós podemos ver o que nós vamos fazer o projeto. Daí no projeto, ó, o planejamento, aqui nós temos aqui as ações que demonstram integração entre os componentes curriculares e as áreas. As estratégias que favorecem o trabalho colaborativo entre os professores. Aqui no pequenininho está dizendo assim, o que poderíamos fazer para aprimorar esse planejamento, tornando-o mais articulado e cooperativo. Então, ó, vou abrir agora que eu entendo que isso aqui deve ser um planejamento pronto. Vamos abrir para ler? Vou abrir. Deixa eu dar uma olhada. Vocês conseguem abrir também aí? O meu tá aberto aqui, Tá?
O tema central é meio ambiente. Abordagens principais: educação ambiental e educação para o consumo. Questão motriz: como o uso de plásticos contribui para os problemas ambientais e como podemos adotar práticas de consumo mais consciente. Vídeo e reportagem, né? A âncora aqui curricular: vídeo e reportagem. Microplásticos são encontrados em água potável de várias cidades. Os professores de matemática, de biologia e química planejaram o projeto integrador com o objetivo de aprimorar a temática ambiental da realidade dos estudantes. O ponto de partida foi o vídeo e a reportagem sobre a presença de microplásticos em rios e na água potável. Na aula inicial, o professor de biologia conduziu uma roda de conversa com perguntas provocadoras. Será que estamos expostos aos microplásticos? Como isso afeta nossa saúde e o ambiente que vivemos? As respostas: lixo no rio, sacola nas ruas, queima de plástico, uso de descartáveis, evidenciam que o problema também estava presente no entorno da escola. Quando questionados sobre quem sofre os efeitos desse problema, citaram pescadores, moradores ribeirinhos, famílias que usam água de poço e a cantina escolar, tornando o tema concreto e próximo. No levantamento inicial, a turma organizou um mapeamento fotográfico de pontos de descarte de lixo e entrevista com as famílias sobre o consumo de plásticos e o uso de água a partir do microplásticos podem ter na água que consumimos e que podemos fazer em escala local para reduzir esse problema. A responsabilidade foram distribuídas. Biologia, aí é sua, viu? É sua área. Apresentação inicial, condução das problematizações, protocolos de coleta, torneiras, poços, córrego, segurança de campo, análise com lupa e microscópio, impactos ecológicos. Química, experimentos de filtragem e sedimentação, simulações e degradação de polímeros, análise, químicas básica. Só um minutinho. Tchau, filho. Vai com Deus. Meu filho está indo para a faculdade. Estimativa de descarte anual e modelo de apresentação. Não, eu li errado, li matemática aqui, gente. Desculpa. Ó. Análise químicas básicas e oficinas sobre descartes adequados. Matemática, elaboração de questionário e fichas, organização de planilhas, estatísticas, médias, dispersão, gráficos, estimativa de descarte anual e modelo de apresentação de dados. Tarefas compartilhadas, logística de saída, registros digitais, mediação de debates, rúbricas de avaliação e contato com comunidade e parceiros externos. E daqui, gente, tem a cada trimestre. E daí é o seguinte, parando por aqui, eles querem como que a gente faria para melhorar esse projeto. Tá. Então, deixa eu dar uma olhada. Ali no primeiro slide, são dois slides que a gente vai preencher, né? Sim, slides do grupo 1. São 2 slides. Beleza. Então, planejamento integrado. Identifique no relato as ações que demonstram integração entre os componentes curriculares e as estratégias que favorecem o trabalho colaborativo entre os professores. Já está aqui, já no parágrafo. Os professores de matemática, biologia e química planejaram o projeto integrador com o objetivo de aproximar a temática ambiental da realidade dos estudantes. O ponto de partida foi o vídeo e a reportagem e a presença de microplásticos. Isso já fala. Porque daí o da biologia ele faz a coleta
o outro vai analisar, porque é o polímero, né? A base química dele, e a matemática vai calcular, acho que vê a quantidade que eles encontram em cada local, osso, cada local que eles fizessem. Então, e daí tem essa parte, e tem a parte da responsabilidade distribuída que você falou. Para colocar ali. Então, no primeiro slide, já dá para colocar aqui, ó. O que poderia fazer, ó, ações e o que poderia fazer para aprimorar esse planejamento, tornando mais articulado. É esse que eu quero saber. Prof, você que já trabalhou com isso, tipo, se fosse aqui, mas aí trabalha esse projeto mais os conteúdos que a gente tem normais, porque daí ele tá por trimestre, né? Começou no primeiro, foi no segundo e no terceiro. Tipo, biologia é 2 aulas. Ó, eu não trabalho esse projeto, eu trabalho o projeto de vida. Eu dou aula de projeto de vida. E no projeto de vida, eu tenho 2 projetos que correm ao longo do ano. Isso daí eu já faço anos, isso daí. Eu tenho vários alunos que já conseguiram a universidade, que é assim, nós apoiamos o seu sonho, que é acompanhar o aluno desde o primeiro ano até o terceiro, até a entrada na universidade. Esse meu projeto, ele acontece ao longo do ano. Então, no começo do ano, por exemplo, eu olho todas as aulas de projeto de vida e eu já encaixo as competências, as habilidades nesse projeto. E daí, quando eu vou falar de um assunto que é desse projeto, eu integro esse projeto. Então, semana passada eu trabalhei uma parte e eu vou trabalhando ao longo do ano. E quando você fala de projeto, não é uma coisa simples. Por quê? Porque trabalhar em projeto não é simples. Porque é o seguinte, a primeira coisa que você tem que fazer é o planejamento do projeto. Porque o objetivo, as integrações com as aulas, a previsão de quando eles vão acontecer, em cada trimestre, quando ele vai terminar. E ainda mais, você tem que ter a sua referência bibliográfica. Você não pode trabalhar qualquer coisa no projeto. Você não pode pegar qualquer coisa que você encontra na internet e você vai colocar no projeto. Então, ele é trabalhado durante o ano integrado com os conteúdos. Você vai trabalhar com os conteúdos. Então, assim, não é uma coisa fácil de se trabalhar, não é qualquer pessoa que vai trabalhar. E eu tenho um outro projeto também, que é Desvendando o Mundo das Profissões, que é um outro projeto que roda dentro do projeto de vida que nós vamos começar a apresentar semana que vem. Que também é um projeto que, ao invés de eu ficar, porque assim, no primeiro ano, não sei se você está... O meu terceiro. Seu terceiro. Então, no primeiro ano, eles têm que ficar falando... tem uns slides que você fica passando sobre as profissões. Gente, muito maçante. O que eu fiz? Eu fiz 9 grupos, porque a minha sala só tem 47 alunos, que é o que eu tenho de pensamento computacional. 9 grupos lá, e cada um escolheu 2 profissões, fez os slides, corrigi... Nunca tiveram feito slide na vida. Corrigi todos os slides, agora eles vão apresentar. Vou estar avaliando a apresentação de quem está apresentando e vou estar avaliando quem está assistindo também. Tanto o comportamento quanto as perguntas que irão fazer para o grupo. E daí é o seguinte, por que eu estou trabalhando isso? Porque lá no terceiro ano, não sei se você viu no terceiro ano, no final do conteúdo, que tem portfólio, né, para apresentar. Então, os meus alunos do terceiro ano já fizeram portfólio no começo do ano, eles já foram alimentando o portfólio já para apresentar agora no final do ano. Então, assim, no começo do ano, eu não sabia que tinha portfólio, porque vai abrindo, né, não tinha dado aula ainda no terceiro ano de projeto de vida, e daí... Porque eu sempre fiz esse projeto sem ser professora de projeto de vida. Já faz mais de 10 anos que eu tenho esses projetos que eu faço à parte, né? E daí, agora, depois que eu comecei a dar aula de projeto de vida, que eu comecei esse ano, eu integrei daí, mas eu já trabalho esse projeto dentro da física. Daí, eu falei, gente, vamos fazer o portfólio profissional, isso e aquilo, de que vocês vão precisar.
e agora a gente só está alimentando o portfólio para a gente terminar. A gente já vai começar a apresentar o portfólio, porque eu já terminei o conteúdo. O ano passado, em física mesmo, os meus alunos eles tiveram que construir motores. E daí eles tiveram que construir motor a vapor, Starlink, motor combustão, motor elétrico, e tinha que funcionar. E aí eles tinham que gravar e alimentar um portfólio online, o que o terceiro ano fez dentro de física o ano passado. Então, assim, eu sempre trabalho dessa maneira. Agora, eu não sei assim... Bom, quando é a realidade da gente, a gente conhece, né? Conhece. Eu, por exemplo, eu pegaria esse projeto aqui na minha escola, por exemplo, ali perto da minha escola, tem um ribeirãozinho lá que ele atravessa o bairro e ele é um ribeirãozinho poluído. Muita doença, barriga d'água, essas coisas assim. E eu faria o quê? Eu trabalharia em cima desse ribeirão, né? Uma outra coisa que eu trabalharia, por exemplo, eu mesmo, quando eu vou no mercado, eu não trago mais as sacolinhas para casa. Eu peço para pôr em caixas de papelão. Eu carrego algumas caixas no meu carro e sacola, né, daquela vai e volta, para trazer. Por quê? Porque eu não uso as sacolinhas. Então, para que eu vou trazer? E aqui o pessoal da reciclagem não pega a sacolinha. Eles pegam o papelão, eles não pegam a sacolinha. Então, o papelão eu coloco na reciclagem. Então, já é uma maneira de você já contribuir para o ambiente. Na minha escola particular, aí eles têm que levar caneca, não dão copinho mais. Antes dava um copinho. Cada um tem um jeito, né? Então, bom, eu não sei como que a gente faria aqui. Então, eu estava dando uma lida. Nós vamos ter que responder isso aqui, né? Para aprimorar, né? O que poderia fazer para aprimorar esse planejamento? Identifique no relato, mas não tem espaço para colocar aqui, identifique nos relatos ações que demonstram que os componentes curriculares e áreas, a integração, já identificamos. As estratégias que favorecem o trabalho colaborativo entre os professores. Bom, a estratégia que eu vejo aqui é que cada um distribuiu uma parcela de trabalho. Cada um entrou assim com o que ele pode ajudar na sua área, né? Na sua área, né? O que ele pode abordar na sua área. Isso daí é a estratégia que eles fizeram. Também está dizendo o seguinte, tarefas compartilhadas, né? Que seria o quê? Mas isso daqui seria os professores, porque tem isso também. Trabalhar com projeto entre professores, tem que ter tempo desses professores sentarem e conversar, e avaliar e fazer combinados. Senão, não dá certo. Você tem que ter um combinado, tem que ter um tempo de você sentar ali e fazer uma avaliação do que está acontecendo, né? Então, isso daí, esses registros compartilhados, é isso que ele está falando. Lá, Mas do aprimorar ali, o que vocês acham que nós podíamos melhorar nesse trabalho? A outra pergunta que é para aproximar ainda mais da realidade, eles podiam fazer análise do abastecimento de água da escola ou de algum córrego próximo à escola. Então, né? Isso que... poderia ser assim, deixa eu ver aqui. Eles já falaram do entorno da escola, mas aí eles poderiam fazer uma análise do entorno da escola, do seu bairro. O que poderia fazer? O que eu sempre trabalho, não é minha área, tá, gente? Mas eu trabalho dentro da física, por exemplo, descarte dos eletrônicos e das baterias. Eu peço para eles pesquisar na cidade quais são os pontos, os locais de descarte desses materiais. Porque não é qualquer lugar que descarta. Então, eles vão ver se é nas lojas, se é, por exemplo, em Cambará mesmo, eles falaram que tem um local de descarte na Santa Casa.
ou nas lojas. Aqui em Ourinhos, por exemplo, o descarte desses materiais é na SAI, na empresa de água e esgoto. Você chega lá no hall, já tem lá uma sala, uma parte lá que você faz esse descarte. Então, tudo que você, né, pilha, material eletrônico, essas coisas, você manda para reciclar, uma pilha não vai para reciclagem, tá? Algumas coisas vai para reciclagem, outras coisas é descartado lá. Então, dá para a gente pegar e ver também. Outra coisa que matemática pode ver, porque não está explícito aí, é fazer o cálculo de quantos anos, né, uma sacolinha leva para se degradar no ambiente, né? Dá para ver o quanto de plástico a própria escola gera, né? Sim, também, quanto de plástico, quanto de lixo. Uhum. Aí dá para você medir também isso daí. Ver o entorno. Mas ali não fala que era em torno da escola, então dá para nós colocar isso, que podia ser, só fala que ele ia fazer coleta em torneira, poços e córrego. Uhum. Então dá para a gente colocar que tem que ser da escola, dentro da escola e ao redor da escola. E o outro ali, ele já falou, ó, que tinha até oficinas abertas às famílias. Sim. Lá no final... Ó, no terceiro trimestre, no penúltimo parágrafo, ó. Teve oficinas abertas a famílias, encontro com pescadores e técnicos de saneamento, parceria com uma universidade local. Eu fiz um projeto, mas quando eu estava na faculdade, eu trabalhava num projeto de ictiofauna, que pegava a água, pegava os peixes, na verdade, eu moro aqui em Ponta Grossa, os peixes do rio que abastece a nossa cidade, daí os pescadores iam lá, pescavam, traziam, e a gente abria os peixes, daí estudava, tipo, o estômago, o que eles consumiam, como que tinha no estômago dos peixes. Para ver como que estava a água. Esse era o meu da faculdade mesmo. Ok, então, pessoal. Mas isso daí também é uma forma de aprimorar. Mais detalhes. Mais detalhes. Porque é escola, né? Uhum. A escola pode abrir peixe, acho que não. Eu ficava não pode, crueldade com os animais. Desculpa atrapalhar o papo, estou vendo que está animadaço. Eu vou pedir até a gentileza do pessoal que está aqui na sala principal, então, para começar a apresentar suas conclusões, gente. Pode ser? Não escrevemos nada. Só as conclusões. Porque a gente Só não as conclusões. Nada. A gente eu estou escrevendo algumas coisinhas aqui. Eu estou escrevendo enquanto vocês estavam falando. Você escreveu, Guilherme? Então, o Guilherme escreveu. Um pouquinho. Apresenta para nós aí, Guilherme, por favor. Então, calma aí. Meu Deus, como é que faz? Ah, tá, lembrei. Apresentar agora. É bem aí no tadadadadã. Deixa eu ver. Tá, beleza. Então, eu vou falando, daí as meninas falaram mais do que eu, tomaram conta aí, falaram muito bem, falaram legal, então vou só apresentar um pouco aqui. Daí, se vocês quiserem me cortar, fica à vontade. Ok. Mas o nosso aqui, então, a gente usou o projeto que tem a ver com matemática, biologia e química, né? Que está mais dentro das nossas áreas. E daí a gente fez aqui, então, no primeiro slide, né? Ele fala das ações que demonstram integração e as estratégias que favorecem o trabalho colaborativo entre os professores. Então, eu copiei ali do projeto o que cada um desses professores iria fazer, né? O que cada uma dessas áreas. Uhum. E qual que é a ideia principal, né? De onde que surgiu. Então, ali ele fala nos professores de matemática, biologia e química planejaram o projeto com o objetivo de aproximar a temática ambiental da realidade do estudante. E aí fica como é que fala? Designado o que cada um desses grupos vai fazer. Então, tem a apresentação do problema ali na parte da biologia, como se você estivesse visualizando a coisa dentro de um macro, né? A parte da química, como se você estivesse visualizando a coisa dentro do micro ali, né? Quais que são os componentes que contribuem para que o impacto biológico aconteça. E aí, ele, dentro da parte da matemática, ele coloca a ideia, então, de questionário, de média, de gráfico, de dispersão, um trabalho de estatística ali, né? Que normalmente sempre tem nesse tipo de trabalho. E aí, a professora Cláudia falou, né? O que favorece esse trabalho colaborativo, então? É essa divisão bem correta, bem certinha, do que se espera que cada um desses grupos vai fazer. Então, dentro do que cada um pode acrescentar ao trabalho, está definido, né? E acho que
dentro do primeiro slide é isso. No segundo, eu estou escrevendo ainda, então ele está um pouco menorzinho. Né? Ele fala sobre, deixa eu ver aqui, como a temática foi apresentada aos estudantes e a relação do tema com a realidade. O trabalho que a gente pegou, até a gente estava conversando, ele é um trabalho que tem bastante coisa... Tipo, ele já é um trabalho muito bom. Então, pelo menos quando eu estava lendo, né, eu tive bastante dificuldade de pensar, cara, como é que eu vou melhorar esse trabalho? Tanto que de nós três aqui, eu acho que eu sou o que menos tem experiência com isso, de trabalho interdisciplinar, né? A Cláudia e a Fernanda dão um baile nisso, falaram bastante coisa ali. E uma das coisas que elas colocaram, então, é esse aprofundamento do local de coleta, né? O foco no arredor da escola. A Fernanda trouxe essa parte da contabilização da geração de plástico e de recursos biodegradáveis por parte da escola. E acho que é isso, assim, que eu lembro de ter colocado, que eu escrevi. Não sei se as meninas querem adicionar alguma coisa a mais. Assim, também, Guilherme, nós falamos sobre a questão, né, de quantos anos leva para degradar o plástico. Uhum. Levar também isso daí, não só no entorno da escola, mas também questionar e buscar dados também na casa dos alunos, no bairro, né, no entorno da escola, no bairro e na própria escola. Mas, professor, o que eu estava comentando para eles é o seguinte: Sim. Esse projeto que está aqui, ele, na verdade, isso aqui, ele não é um projeto, né? Ele é só um relato. Porque para trabalhar com projeto não é uma coisa fácil nem simples. Primeiro, você tem que questionar o seguinte: se os professores que vão trabalhar com esse projeto, eles têm que ter um tempo juntos para eles poderem planejar. Além disso, eles têm que ter encontros para que eles possam avaliar que rumo que está tomando esse projeto. E uma outra coisa que eu falei para eles é o seguinte: o projeto não é ao Léo. Você tem que integrar ele com as aulas também com as aulas do conteúdo, da componente. Você tem que fazer a integração. Se o seu projeto, você tem, né, a possibilidade de desenvolver esse projeto em aulas à parte, tudo bem. Mas e se você tem que fazer esse projeto dentro da sala de aula, como que você vai fazer? Exatamente. Então, assim, é isso que a gente estava conversando sobre isso. Além disso, um projeto, você tem que também buscar fontes, informações, referências bibliográficas, porque você também não pode colocar qualquer coisa. Ainda mais você, ali, por exemplo, tem os trimestres, mas acontece que os projetos têm que ter previsão de datas. É uma coisa bem mais ampla, né, Cláudia? É uma coisa bem mais aprofundada. Perfeito. Então, assim, é isso que eu queria falar. Aquela hora lá, trabalhar com projeto não é uma coisa fácil e não é qualquer pessoa que consegue trabalhar com um projeto. Perfeito. Então, assim, às vezes... É só um esboço que a gente teve para analisar, Sim, né? é só um esboço, mas assim, o projeto está ótimo ali. Talvez esse projeto não precise melhorar nada, porque ali só está um relato por cima do que está feito. Tá certo. Gente, muito obrigado ao grupo aí pela análise de vocês, está muito legal. Muito obrigado mesmo. É assim, a gente vai afinando através dessa análise e vai construindo, né? Perfeito, muito bacana. Obrigado ao grupo da sala principal. Vamos para o grupo 2, pessoal, que era, se não me engano, Adilton, Gustavo e Eliane? Isso. Vamos lá? Vocês querem que eu fale mesmo? Pode ser, Gustavo. Qualquer coisa a gente dá uns pitacos no meio. Por Beleza. favor, os mais novinhos primeiro. Ai, ai, ai. Boa noite, então, né? Começando aqui. A gente falou, como nós três somos praticamente da área de humanas, né? É isso, nós três? Sim. Então a gente falou assim, como poderíamos aproximar ainda mais o tema da realidade dos nossos estudantes e da comunidade escolar. A gente colocou promovendo feiras de eventos, palestras educacionais e motivacionais, convidando profissionais da... Acho que está no segundo, né? Tá, no segundo. Vamos voltar aqui.
O que poderíamos fazer para aprimorar esse planejamento, tornando-o mais articulado e cooperativo? Promover reuniões de alinhamento para que todos compreendam os objetivos e metas. Usar dinâmicas participativas, exemplo, mapas mentais, colaborativos, painéis de metas ou rodas de conversa, para que cada grupo contribua com sua perspectiva. Garantir para que a missão e os valores do grupo estejam claros e internalizados. E a segunda parte, a gente colocou promovendo feiras de eventos, palestras educacionais e motivacionais, convidando os profissionais, um exemplo, policiais, bombeiros, agentes de saúde, algumas pessoas do CAPS para dar palestra ali, ou promotores. Perfeito. Proporcionais passeios e visitas pedagógicas, questionários investigativos sobre a rotina dos estudantes na área da saúde, com médicos falando sobre gravidez, doenças e cuidados com os médicos e para usar os contraceptivos, né? Engajamento para cuidar das escolas e incentivar o pertencimento à comunidade escolar. E também um mapeamento territorial e recursos locais. Perfeito. Bacana. Foi uma boa análise baseado naquilo que foi colocado aí como base, como síntese desse projeto, na verdade, né? Um projeto que tem aí uma gama de possibilidades aí bem grande para ser desenvolvido e foi bem analisado por vocês, boas as propostas, né? Sim, eu até ia comentar no grupo, acabei esquecendo. No terceiro ano ali que eu dou aula no ensino médio, as meninas, até perguntei para elas esses dias, a maioria das meninas ali, elas nunca foram no ginecologista, nunca passaram por médico, para poder se cuidar, né? Que coisa, rapaz. Imagina, terceiro ano do ensino médio, as mães em si não levam elas, não cuidam das próprias filhas, né? Nossa, isso é fundamental, cara. Meu Sim, Deus. sim. Fundamental. Bacana incluir isso, realmente vale muito a pena. Obrigado, viu, ao grupo 2. Diga, professora Cláudia, por gentileza. Vou dar pitaco no grupo dos outros. Não, vou só dar uma dica. Também dá para fazer nesse projeto aí a questão da fake news, mas de busca de referências, né? Como você identificar se é verdadeiro ou não. E uma outra coisa que também pode ser falado na questão assim também, de fato, o que é opinião dentro da língua portuguesa. Uhum. E as fake news e a inteligência artificial, né, gente? Meu Deus, o WhatsApp está tomado. Perfeito. Gente, agora, obrigado, Cláudia. Agora nós temos o professor Adriane, a professora Claudilene, o professor Leonardo, o professor Everton. Ou já foi? Não foi ainda, né? Tá. Não é, professor. Enquanto o pessoal prepara a apresentação, eu quero falar para vocês que eu coloquei 3 links de 3 formulários, por conta do adiantado da hora, enquanto eles vão apresentando, eu vou explicar para vocês aqui. Eu coloquei 3 links de 3 formulários aí no nosso chat, já fixei. O primeiro é o formulário de avaliação da nossa reunião, tá? Que é aquele normal que a gente preenche sempre. O segundo formulário é sobre... cadê? Verificação de aprendizagem, para ver o que você conseguiu entender sobre tudo isso que a gente discutiu hoje. É para você, isso não vai para ninguém, é só para você se avaliar, ver o que você achou, o que você compreendeu da nossa reunião. E, por fim, o último formulário, o último link, é um formulário de dúvidas, para você enviar suas perguntas sobre o ensino médio no formulário. Sua dúvida será respondida no FAQ disponibilizado no site do Ensino Médio Paranaense, tá? Então, esses 3 formulários, eu peço para os colegas que já fizeram as apresentações para já irem preenchendo o primeiro link, que é o formulário de avaliação da nossa reunião, tá? Esse é o mais importante de todos, por favor, preencham agora, enquanto esse grupo vai apresentando aí. Por favor, fique à vontade, professor, pode apresentar. Professor, então a gente também escolheu o de linguagens, que fala sobre a fake news. A gente
debateu bastante, a gente chegou nesse ponto da IA também, que hoje já está quase reconhecível e está só no começo, né? Então, imagina daqui a alguns anos como que não vai estar isso. Minha mãe manda vídeo para mim direto, é verdade isso? E aí eu tenho que dar uma analisada ainda, viu? Tem que dar uma analisada ali, olhar bem. Então, e o projeto de piloto que a gente deu uma olhada tá bom também, mas a gente poderia melhorar algumas coisas. A gente colocou fortalecer parcerias externas com universidades, veículos de comunicação, trazendo palestrantes da área, né, para falar um pouquinho com os alunos. Até comentamos que tudo que vem de fora para falar parece dar um impacto maior na coisa. Aí essas iniciativas também podem incluir, para falar da interdisciplinaridade, debates, rodas de conversa, projetos colaborativos, aí unindo língua portuguesa, sociologia, história, informática também, por que não, né? A fim de analisar a origem, a disseminação e o impacto das fake news na sociedade, né? Então, a gente vai, né, nessa roda de conversa, ensinar, ver como é que vê as fontes, as referências, ensinar mesmo a pegar a notícia lá e ir investigando isso. Na parte 2, ele fala sobre fazer um painel mostrando isso, um painel. E a gente achou meio um painel, não é todo mundo que tem acesso à escola, que vai lá na escola, vê o que está sendo feito na escola, né? São poucos pais que vão lá. Então, para a gente disseminar isso na comunidade, a gente colocou produção de folders, vídeos informativos sobre fake news, utilizando uma linguagem mais acessível e atrativa, voltada à divulgação entre os estudantes, familiares e comunidade escolar. Essa ação visa promover a conscientização sobre os riscos da desinformação, incentivando o senso crítico e o consumo responsável de informações nas redes sociais e meio de comunicação. Certo. Beleza, gente. Bem analisado. É isso. Tudo depende muito também da visão da pessoa que está analisando o projeto, né? Cada grupo está vendo uma nuance diferente, cada grupo, por ser grupo, está tendo uma avaliação, uma análise diferente aí dos projetos, né? Muito obrigado ao grupo pela apresentação, muito obrigado pelas análises. Falta algum grupo, gente, ou todos já apresentaram? Todos já apresentaram, né? Já? Então, silêncio fez-se ouvir, é sinal que foi positivo, está tudo certo. Eu agradeço bastante a participação de vocês. Vou tirar agora um print da nossa turma, atenção, se preparem aí, passem batom, laque no cabelo. Nossa, que coisa antiga agora essa história de laque, isso não existe mais, aquela coisa que empedrava o cabelo. Denunciou a idade, professor. Nossa, demonstrei a idade agora, estou lascado, estou ferrado. Mas, de qualquer maneira, quero agradecer bastante a reunião, gente. Foi muito produtivo para a gente poder começar a pensar um pouco mais sobre esses temas e que vão ser, assim, tão presentes a partir do próximo ano nas nossas escolas. Com certeza nós vamos ter momentos aí de construção coletiva, aí de projetos, que vai ser muito interessante, vai ser muito bacana. O tiro é longo, né? É um ano letivo, né, esses projetos, mas com certeza vamos ter aí grandes formações e transformações. E, é claro, a partir do processo, a coisa como for andando, como for sendo desenvolvida, vão sendo feitos também os ajustes. E agora só me resta agradecer bastante a participação de todos vocês. Muito obrigado. Não esqueça de preencher os formulários lá, tá? O formulário de avaliação da reunião serve como frequência também. O outro, que é o Tira Dúvidas, né? Esse também é muito importante para que você possa ter aí e também uma ideia de como está o teu conhecimento. Também deixei lá no nosso grupo de WhatsApp os 3 formulários, tá? Não deixe de preencher, não deixe de... Obrigado, professor Gustavo. Não deixe de preencher tudo lá. Gente, muito obrigado. Até a semana que vem, se Deus quiser. Um excelente final de semana. Tchau, tchau, galera. Até mais. Um abraço. Diga, Gustavo. Ei, prof, só uma dúvida mesmo. É que o senhor falou que a 9ª semana ali a gente não vai ter aula? Não, nós vamos. Porque o feriado, se não me engano, prof... Cai na quinta, né? Cai na quinta. É justamente por conta das turmas dos formadores das quintas-feiras, entende? Tá. Houve essa mudança. Para ficar igual para todas as turmas, prof. Entendi. E outra dúvida que eu tenho é sobre relação às faltas ali, né?
Sim. Supondo, eu tenho uma semana que eu não fiz. Não, mas tá tudo certo, prof. Tá tudo certo. O não esquente o senhor tá valendo. Ah, então beleza. Tá tudo joinha. Então beleza, fechou. Falou, Valeu, gente. obrigado, Até mais. Deus abençoe. Tchau, tchau. Parar aqui a nossa gravação.